Chegou a hora. O momento mais decisivo do ano está se desenrolando diante de nós, e quase ninguém parece perceber. Você já sentiu isso, não é? Aquela sensação incômoda de que algo grandioso está prestes a acontecer, mas não consegue identificar exatamente o que. Pois saiba, estamos nos últimos dias de fevereiro. Os últimos passos antes de tudo que estava parado, adiado ou preso no limbo finalmente explodir para frente. Não é apenas mais uma semana qualquer. É a calmaria que antecede a tempestade, o instante antes da virada. E quando essa energia se libertar, não será sutil. Pode ser a sua grande chance. Mas só se você souber se alinhar a ela. Há algo específico nessa reta final que ninguém parece ter notado ainda. Algo que, quando você entender, vai deixar sua mente em chamas. Mas isso é só o começo. A verdade é que estamos à beira de uma transformação colossal, e uma vez que ela começar, não haverá volta. Muitos imaginaram que fevereiro traria alívio depois das últimas semanas intensas. Uma transição suave para março. Estavam redondamente enganados. Isso não é uma desaceleração. Pelo contrário, o que vem nos próximos dias está preparando o terreno para algo muito maior. Prepare-se para testemunhar dois dos eventos astrológicos mais poderosos do ano em um único dia. A pergunta é: como essa energia vai atingir você? Para alguns, será como um sinal verde cósmico, um impulso irresistível para avançar. Para outros, pode parecer um mergulho forçado em águas profundas, sem aviso. E se você acha que já sabe como essa semana vai se desenrolar, talvez seja melhor repensar. Tudo converge em um único dia, um alinhamento de 7 planetas e uma lua nova. Não é apenas mais um evento astronômico. É um choque de forças. O dia 28 de fevereiro está carregado de uma intensidade quase calculada. 7 planetas se alinhando enquanto a lua apaga o passado e abre uma página em branco. 7 planetas. Quase toda a orquestra cósmica movendo-se em perfeita sintonia. Vênus, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Mercúrio e Netuno, cada um com sua própria força, seu próprio ritmo, todos convergindo ao mesmo tempo. E então vem a lua nova, um momento de reinício, um céu escuro, uma tela em branco. Normalmente, a lua nova é um convite para novos começos. Mas quando ela coincide com um alinhamento dessa magnitude, não é apenas um reinício. É uma reinicialização completa do sistema. Isso não é comum. É uma sobrecarga cósmica. A maioria das pessoas não vai entender o que está acontecendo. Acordarão estranhas, inquietas, talvez até um pouco perdidas, sem saber por quê. Porque quando tanta energia se concentra em um único dia, ela não fica no céu. Ela atinge você. Para alguns, será um impulso repentino de mudar tudo. De romper rotinas. De agir finalmente sobre aquilo que vinha adiando. Para outros, pode parecer uma onda de pressão, ansiedade, agitação. Como se o próprio universo estivesse tentando sacudi-los. E a pergunta que não quer calar: o que acontece quando essa energia for liberada? Porque, depois desse dia, nada voltará a ser como antes. Fevereiro termina em 28 dias, mas e se não terminasse? Há algo de misterioso no dia 29 de fevereiro. Ele só existe nos anos bissextos. Um dia que aparece e some, um fantasma no calendário. E este ano, ele não está aqui. Um dia inteiro, simplesmente ausente. Temos toda essa efervescência cósmica explodindo no dia 28, um alinhamento planetário, uma lua nova, um reset energético, tudo de uma vez. É como se o universo estivesse jogando todas as suas cartas nesse último dia. Mas e se houvesse mais um? E se tivéssemos um 29 de fevereiro este ano? Seria ainda mais caótico. A energia transbordaria, distorceria a realidade de maneiras imprevisíveis. Aceitamos o tempo como algo fixo, mas ele não é tão sólido quanto imaginamos. Esse dia que falta é um lembrete de que a forma como medimos o tempo é apenas uma estrutura humana, criada para organizar algo que se recusa a ser controlado. Pense nisso. Se o dia 29 de fevereiro existisse este ano, onde você estaria? O que estaria fazendo? Algo em sua vida seria diferente?
Porque em alguma versão paralela da realidade, o dia 28 de fevereiro deste ano não é o último dia do mês. Há uma linha do tempo alternativa onde todos nós estamos vivendo algo completamente distinto. E talvez seja por isso que essa última semana parece tão estranha. Como se algo devesse estar aqui, mas não está. Como se estivéssemos pisando em um território desconhecido, uma zona liminar onde a própria realidade parece um pouco fora do lugar. E se o tempo está se dobrando, o que mais está mudando bem debaixo dos nossos pés? Algo se rompe no dia 24 de fevereiro, e uma vez que isso acontece, não há como desfazer. Marte esteve retrógrado por meses, segurando energia, adiando ações, mantendo tudo preso em um limbo. E agora, no dia 24, ele para. Imagine um elástico esticado ao máximo. A tensão vem se acumulando, apertando, contendo uma força que deveria ter sido liberada semanas atrás. E então, em um instante, snap. Marte retrógrado não termina simplesmente. Ele solta tudo o que estava segurando. Esse é o planeta da guerra, do fogo, da energia crua e inegável. Marte não sussurra, ele ruge. E quando essa energia finalmente se liberta, não é um gotejar. É uma onda avassaladora, rápida, intensa e impossível de evitar. Decisões que pareciam impossíveis, de repente, ficam cristalinas. Situações que se arrastavam há tempos agora aceleram em velocidade máxima. Pessoas que estavam passivas, hesitantes, esperando um sinal, não conseguirão mais esperar. Este é o momento em que tudo muda. E se você não estiver preparado, vai sentir na pele. Fisicamente, pode ser uma descarga de adrenalina, uma inquietação repentina, uma carga elétrica no ar. Alguns podem se sentir mais agressivos, mais impacientes, como se fossem empurrados a agir, queiram ou não. Essa energia é implacável. Ela força o movimento, esteja você pronto ou não. E aqui está o detalhe crucial: o que acontece agora definirá o tom dos próximos meses. Não é apenas mais uma mudança astrológica. É o ponto de ignição. Então, quando sentir essa faísca, quando as coisas começarem a acontecer rápido demais, você terá uma escolha: resistir ou surfar a onda. Uma coisa é certa. Marte não vai desacelerar, e o que vem pela frente também não. Há algo nos últimos dias de fevereiro que não parece natural. Ano após ano, essa reta final carrega uma energia difícil de explicar. É o mês mais curto do ano, como se tivesse sido deliberadamente encurtado, comprimido, como se algo estivesse à espreita logo abaixo da superfície, esperando o momento certo para irromper. E este ano, essa sensação está mais forte do que nunca. Olhe ao redor. Movimentos geológicos incomuns, terremotos repentinos em lugares que raramente sentem, distúrbios magnéticos inexplicáveis. Como se a Terra e o cosmos estivessem em perfeita sintonia. Os últimos dias de fevereiro sempre foram instáveis, mas desta vez estão chegando a um ponto de ruptura. E o que acontece quando essa energia finalmente se liberta? O mundo como o conhecemos pode nunca mais ser o mesmo. E não é só o físico que está se transformando. As pessoas estão sentindo essa inquietação no peito, o sono que não vem ou que vem em fragmentos estranhos, a sensação de que o tempo escorrega entre os dedos como areia. Os dias parecem se esticar, mas ao mesmo tempo somem num piscar de olhos. É aquela impressão incômoda, como se algo estivesse prestes a desabar. Seria apenas coincidência? Ou será que existe um padrão maior, algo que ainda não conseguimos decifrar, porque isso não é causa aleatório, é uma coreografia cósmica, uma sequência que se repete com precisão quase cruel. Observe o timing. É como se o universo estivesse montando o cenário para algo que só seremos capazes de enxergar no último instante. E se esse padrão continuar, se essa força desconhecida persistir em se revelar no fim de fevereiro, então talvez não seja caso. Talvez esteja se construindo há muito tempo. Talvez faça parte de algo imensamente maior. E a verdadeira pergunta é: estamos preparados para o que vem depois? Lembra quando eu disse que havia algo que ninguém notou? Pois é. Enquanto todos se concentram nos grandes eventos, esquecemos do vazio entre eles. Entre 24 e 28 de fevereiro, algo estranho acontece.
Ou melhor, nada acontece. Nenhum marco astrológico relevante, nenhum alinhamento cósmico, apenas um silêncio perturbador, um intervalo de dias entre duas grandes viradas. E é justamente essa pausa que parece tão antinatural. Fevereiro foi implacável, alinhamentos tensos, retrogradações terminando, uma sobrecarga de energia. Mas de repente, esse vácuo, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Esses dias não vão parecer reais. O tempo pode se arrastar, lento e pesado, ou acelerar, fugindo antes que você consiga segurá-lo. Alguns vão se sentir inquietos, outros desconectados, e uns poucos perceberão que algo está faltando. Já teve a sensação de que uma lembrança simplesmente sumiu? Como se você tivesse pulado um degrau ou avançado no tempo sem perceber. Esse intervalo antes do dia 28 carrega a mesma energia estranha, como se estivéssemos presos em um quadro vazio de uma imagem maior. A questão é, por quê? Talvez não seja uma pausa. Talvez seja um reset em andamento. E quando o dia 28 chegar, quando o alinhamento planetário e a lua nova colidirem, o que acontecer depois pode confirmar isso. Esqueça o sono normal. Os dias 27 e 28 de fevereiro vão sacudir seu ciclo como nunca. Se você acha que vai deitar, fechar os olhos e adormecer tranquilamente, pense de novo. Não é só mais uma noite agitada. Essas 2 noites estão impregnadas de uma energia elétrica crua. Graças à combinação de um alinhamento de 7 planetas e uma lua nova, ambos atingindo o ápice ao mesmo tempo. A magnitude desses movimentos cósmicos vai interferir na sua capacidade de descansar, mesmo que você esteja exausto. É como se o próprio universo se recusasse a deixá-lo desligar completamente. Alguns sentirão essa energia como uma inquietação física, um formigamento sob a pele. Outros vão experimentar ondas de cansaço profundo, só para descobrir que, no momento em que fecham os olhos, a mente dispara com pensamentos que não conseguem controlar. E então, os sonhos. Espere por sonhos que não parecem sonhos, visões, símbolos estranhos, mensagens cifradas que ainda não fazem sentido. Para alguns, será como estar em outro lugar, fora do tempo, como se a realidade se dobrasse. E tem o efeito 3 horas da manhã. Não se surpreenda se acordar nesse horário completamente alerta, sem explicação. É como se algo o chamasse para estar consciente, como se houvesse algo na energia da noite que você precisasse testemunhar, mesmo sem entender. Não são apenas noites de sono ruim. São noites de transição. Seu corpo está se recalibrando para o que vem pela frente. Sua mente está recebendo downloads. Sua energia está se ajustando a uma mudança de frequência que você nem sabia que estava acontecendo. Em vez de lutar para dormir, ouça. Anote o que vê nos sonhos. Preste atenção nos pensamentos e emoções que surgem no meio da madrugada. Você pode estar recebendo informações que só farão sentido depois que a mudança acontecer. Porque quando acordar em 1º de março, não vai se sentir a mesma pessoa. Algo nessa virada é sutil, mas inegável. É como se a realidade tivesse sido reprogramada da noite para o dia. Fevereiro foi um mês de construção, uma panela de pressão de movimentos cósmicos, upgrades energéticos e transformações internas e externas intensas. Cada segundo esteve conduzindo ao dia 28, o apagamento final. E aqui é que fica estranho. O dia 28 não é só o último dia do mês. É um botão de reset. 7 planetas se alinham. Uma lua nova apaga o velho e então, março começa. E de repente, as coisas parecem fora do lugar. Perceba nas conversas, no ar, na forma como o tempo se move. Algo parece familiar, mas ao mesmo tempo, não. O tom de tudo mudou, mas você não consegue definir exatamente como. Não vai parecer só mais um mês. Vai parecer que fevereiro foi apagado, como se nunca tivesse existido. Uma leveza estranha substitui a tensão que se acumulou nas últimas semanas. Coisas que pareciam urgentes antes, de repente, perdem a importância. O dia 28 de fevereiro não marca apenas o fim de um mês. Marca o fim de uma versão antiga da realidade. E em 1º de março, você entra em algo completamente novo.